a todos. Hoje estamos dando início a uma nova fase dos nossos encontros, que passará a ser nas terças-feiras pela manhã, às 9 horas. O meu nome é André Bock da Silva, nós estamos no painel tributário e nessa semana o que nós temos de novidade em relação à legislação previdenciária, que é o que está dentro da minha área. Depois falará o colega Reginaldo e, por fim, o colega Luiz Antônio com a legislação estadual e o IPI. Então, nós não tivemos nenhuma novidade, como tem sido nas últimas semanas, em relação ao E-Social. Mas nem por isso deixaremos de abrir o nosso encontro de hoje falando sobre esse tema tão importante. Nós já comentamos aqui, mas nunca é demais alertar, da importância de lembrar vocês do envio do E-Social sem movimento pelas empresas ativas, mas sem movimentação, né? São empresas que normalmente estão dentro de um grupo econômico, uma holding, né? Empresas de menor relevância dentro de um conglomerado, mas que existem, estão lá, foram por algum motivo abertas e não foram encerradas. Então nós temos que ter atenção com essas empresas também que têm o CNPJ ativo, né? São empresas sem empregados, sem pagamento de prolabore, né? Sem fatos geradores de contribuição previdenciária. Então essas empresas nós precisamos atentar, né? Da obrigação de também transmitir o E-Social sem movimento, da forma como nós vamos ver agora, tá? Então, segundo consta no Manual de Orientação do E-Social, os obrigados ao E-Social que no início da utilização não tiverem empregados, nem quaisquer fatos geradores de contribuições previdenciárias, nem de imposto de renda, que futuramente o E-Social vai encampar também as informações do imposto de renda. Então essas empresas elas devem enviar, durante a implementação progressiva do E-Social, tá? Que já se passou para essas empresas nesse período, o evento S1000, na primeira fase do envio dos eventos do E-Social. E depois o evento S1299, sem movimento, na primeira competência em que o envio dos eventos periódicos se tornar obrigatório. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Nós tivemos, na semana passada, a entrega do E-Social daquelas empresas do terceiro grupo, que estavam obrigadas dentro do terceiro grupo, e algumas delas podiam não ter movimentação. Então, aquelas empresas do terceiro grupo sem movimentação tinham que ter entregue esse evento S1299, né, com relação ao primeiro, né, envio desse arquivo S1299 sem movimentação. Tá? Então, isso é muito importante. E tem mais, depois, na medida em que isso é feito no primeiro ano, né, depois, todo ano, o contribuinte vai ficar obrigado a entregar, na competência janeiro, essa mesma declaração 1299, esse mesmo arquivo S1299, sem movimento, né? Então, ele vai ter que repetir essa transmissão anualmente em janeiro. Evidentemente, se durante o ano ele teve algum fato gerador, contratou algum empregado, pagou prolabore, né, algo que obrigue ele à transmissão, ele vai ter que entregar, né? No caso das pessoas físicas sem movimentação, empregador, pessoa física sem movimentação, essa transmissão em janeiro do evento S1299 é facultativa. Então, ela é obrigatória para as pessoas jurídicas sem movimentação, mas para o empregador, pessoa jurídica que não tiver movimentação, ela é facultativa, tá? Então, recapitulando, na implementação do E-Social deve ser enviado o evento S1000, depois, na primeira competência em que o envio dos eventos periódicos se tornar obrigatório, deve ser enviado o evento S1299 sem movimento.
E a cada ano, em janeiro, persistindo essa condição sem movimentação, deve ser transmitido o evento 1299 na situação sem movimento. Lembrando que para a declaração de situações sem movimento, é desnecessário o envio de qualquer outro evento, como, por exemplo, as tabelas do estabelecimento de rubricas, né? Porque se eu não tenho movimentação, não tem por que enviar essas tabelas, ok? Depois nós tivemos ainda na semana passada uma correção nos layouts da FDRINF, né? Para quem não está familiarizado, a FDRINF também é uma obrigação acessória, tal qual o E-Social, né? E a Receita Federal postou no seu portal, no portal SPED, a nota técnica número 02, comunicando aos contribuintes que o campo referente à informação da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa, incidente nas aquisições de produção rural, dos eventos de retorno R5001 e R5011, foram publicados equivocadamente nos layouts da versão 1.5.1 da FDRINF, como de informação obrigatória, sendo que os contribuintes devem considerar esse campo como um preenchimento opcional. Então, o erro foi esse, né? E a Receita Federal retificou a informação de que não é mais obrigatória essa informação, o campo passa a ser de preenchimento opcional. Ainda com relação à FDRINF e DCTF Web, nós tivemos na semana passada, e só na semana passada, nós tínhamos a entrega da apuração do mês de maio, né? E por problemas internos do site, né, de acesso ao ECAC, a Receita Federal postergou para o dia 15, na sexta-feira passada, a entrega da FDRINF e da DCTF Web, sem multa, sem cobrança de multa, né? Então, só que nossos encontros aqui são semanais, né? Então, tudo ocorreu na semana passada. O prazo de entrega era 15 de junho e foi prorrogado para sexta-feira, dia 18. Tá? Então, caso alguém tenha entregue, né, se viu nessa impossibilidade de transmitir diante da dificuldade do acesso ao ECAC, né, da instabilidade que aconteceu, saiba que não terá cobrança de multa se entregou até o dia 18, sexta-feira. Nós tivemos ainda, na semana passada, uma retificação do formulário DISO, que é a Declaração de Informação sobre Obra. Nós já comentamos em painéis tributários anteriores que a partir de junho, a partir de 1º de junho, o DISO, né, a DISO, que é uma declaração, a DISO foi substituída pelo SERO, que é o Serviço Eletrônico para Aferição de Obras. Por conta dessa mudança, a Receita Federal instituiu, na semana passada, através do Ato Declaratório Executivo CORAT número 9, um formulário de retificação de dados da Declaração de Informações de Obra, da DISO, o qual deve ser utilizado caso seja necessário alterar informações prestadas no DISO até o dia 31 de maio de 2021, que foi quando, a partir do dia 1º de junho, ele deixou de ser aplicado, né? Então, até 31 de maio de 2021, caso o contribuinte tenha cometido algum erro em relação à prestação de informações da DISO, ele vai utilizar esse formulário. E esse formulário ele deve ser utilizado exclusivamente para retificar o aviso de regularização de obra e retificar o cálculo das contribuições apuradas com base em contrato, notas fiscais, faturas ou recibos de pagamento de prestadores de serviços na aferição indireta da remuneração da mão de obra, que eu informei na DISO. Então, somente essas informações elas são passíveis de retificação nesse formulário da DISO. O importante é ressaltar que a retificação
da declaração de informação sobre obra somente será permitida enquanto perdurar o direito da Fazenda Pública constituir os créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. Isso significa que esse formulário de retificação que foi criado, ele tem um período de vigência por 5 anos, que é o período, né, em que a Fazenda Pública ainda pode constituir os seus créditos decorrentes das informações prestadas na DISO. Encerrando esse nosso primeiro painel tributário das terças-feiras, eu gostaria de informar que as medidas provisórias 1045 e 1046, que instituíram, respectivamente, o novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e as medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, da pandemia, foram prorrogadas por 60 dias. Então, são aquelas medidas provisórias que trouxeram a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, redução da carga horária de trabalho. Então, essas medidas provisórias 1045 e 1046, elas têm os seus efeitos prorrogados por mais 60 dias. Fiquem agora com o colega Reginaldo. Eu gostaria de desejar a todos um bom restante de dia e uma ótima semana. Obrigado. Pois bem, bom dia a todos. Dando sequência ao nosso painel tributário de hoje, nós vamos tratar agora da legislação federal. O assunto que a gente traz para debater hoje é um assunto que está bem em voga aí, em função dos últimos acontecimentos onde a Receita Federal promoveu uma série de inscrições de débitos em dívida ativa. Então, a questão das perguntas que nós temos recebido é sobre como regularizar esses débitos junto à dívida ativa com benefícios. Nós já comentamos lá em março que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reabriu, desde 15 de março para cá, o prazo para adesão ao Regularize, aquele programa que se encerrou em dezembro de 2020, em 29 de dezembro, e que permitia para as pessoas jurídicas e pessoas físicas regularizarem as pendências, os débitos junto à Procuradoria. Alguns com benefício de desconto de multa e juros e outros não, mas com um alongamento de prazo. Então hoje, em função dessa avalanche de inscrições em dívida ativa, muitos contribuintes estão preocupados que estão numa situação de débito junto à Procuradoria para saber como regularizar. O prazo para adesão a esses parcelamentos se encerra em 30 de setembro, para débitos inscritos em dívida ativa até 31 de agosto de 2021. Então, a recomendação que a gente dá para os contribuintes é não terem assim pressa de sair querendo regularizar essas dívidas de imediato junto à Procuradoria, porque o prazo se encerra em 30 de setembro e até lá pode ocorrer novas inscrições em dívida ativa. Então, se o contribuinte fizer uma adesão hoje ao Regularize, ele vai encerrar a possibilidade de poder inscrever novos débitos que forem inscritos em dívida ativa no mês de julho ou até mesmo dentro do mês de agosto. Porque o Regularize, essa reabertura, que o prazo se encerra em 30 de setembro, vale para débitos inscritos até 31 de agosto. Então, não podemos ter pressa. Cada contribuinte vai ter que analisar a sua situação. Se esses são os débitos que estão hoje na dívida ativa, são os únicos que ele terá para renegociar, tudo bem. Já procure regularizar o quanto antes, até por uma questão de certidão negativa. Agora, se ele está em situação irregular de outros débitos que ainda estão na Receita Federal e que, com certeza, poderão vir a ser inscritos em dívida ativa até 31 de agosto, recomendamos aguardar essa nova inscrição para, então, fazer um pacote único de regularização. E quais são as modalidades de transação que a Procuradoria está oferecendo hoje?
são as mesmas que tinha até 31 de dezembro. A primeira modalidade delas é a modalidade de transação, onde o próprio contribuinte faz aquela proposta para a Procuradoria ou a Procuradoria faz proposta para o contribuinte. Essa negociação de negócio jurídico, a Procuradoria está meio parada com essa proposta por parte da Procuradoria. Se os contribuintes quiserem fazer alguma proposta dentro do que estava previsto na portaria 742/2018, ainda está em vigor essa modalidade de negociação, onde o próprio contribuinte pega a sua situação deficitária, o pacote de dívidas, e apresenta para a Procuradoria uma proposta de negociação, onde vai estabelecer descontos, garantias e prazo, e vai ter ou não o aceite da Procuradoria, total ou parcial. Depois dessa modalidade, nós temos a transação extraordinária. A transação extraordinária é a que está prevista na portaria 9.924/2020, que se destina àqueles contribuintes que estão numa situação deficitária, mas que eles não atendem às condições para ganhar os benefícios de desconto de multa e juro, em decorrência de que a sua situação patrimonial e econômica é uma situação considerada boa. É lógico, embora tenha débitos, a situação patrimonial e econômica ainda é considerada satisfatória por parte da Receita Federal. Então, esses contribuintes que estão nessa situação, eles podem parcelar dentro da transação extraordinária na Procuradoria os débitos em até 81 vezes, no caso das pessoas jurídicas em geral, e 142 vezes as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, as microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas, instituições de ensino e Santa Casa. Aqui não entra as empresas do Simples Nacional. Então, aquelas pessoas jurídicas que não têm direito a nenhum desconto, porque a sua situação econômica ou patrimonial ainda é considerada boa, elas podem sim parcelar o débito junto à Procuradoria. O que ganha de diferente em relação àquele parcelamento ordinário, que é de 60 meses, é apenas o alongamento do prazo, que passa para 81 vezes. E a entrada, que é de 1% em 3 vezes. E essa entrada é de 1% em 3 vezes, desde que não se trate de débitos já parcelados anteriormente. Se tiver dentro do rol dos débitos inscritos em dívida ativa, débitos que têm histórico de reparcelamento, a entrada é de 2%. Então, a transação extraordinária prevê essa situação. Depois nós temos uma outra modalidade de transação, que é para as empresas do Simples Nacional, que tem débitos do Simples Nacional, que é a transação excepcional para débitos do Simples Nacional, previsto na portaria 18.731 de 2020. As empresas do Simples Nacional, elas, então, apenas débitos que tenham sido gerados no período do Simples Nacional. Eles podem ser parcelados em até 133 vezes, tá? Com uma entrada de 4% para pagar em 12 vezes, então 12 parcelas de 0,334%. E nesse caso, as empresas, os débitos de empresas que serão do Simples Nacional têm descontos. O desconto ele pode atingir até 100% de redução dos encargos de multa e juros, limitado a 70% da redução do débito. Então, se, vamos supor, 70% do débito for composto por multa, juros e encargo da Procuradoria, praticamente esse contribuinte ele vai ter uma redução de 100% das multas e dos juros, que pode atingir até 70% do débito. E esse parcelamento, então, como eu já disse antes, é até 133 vezes. Bom, esse parcelamento até 133 vezes é para os débitos do Simples Nacional, dentro da transação excepcional. Bom, a transação excepcional, nós temos duas modalidades delas. Para o contribuinte aderir à transação excepcional, ele tem que preencher um cadastro e prestar algumas informações para a Procuradoria, onde vai se tratar de faturamento nos últimos 2 anos,
o número de funcionários mês a mês e mais situação de patrimonial. Com base nessas informações, a Procuradoria processa a situação do contribuinte, ela vai verificar se o contribuinte teve grandes perdas em função da Covid nos últimos 2 anos, de 2020 para cá, e vai então atribuir uma nota para o contribuinte com a redução da multa e dos juros, que pode ser de até 100% da multa e dos juros. Então, a transação excepcional, o pessoal tem que tomar muito cuidado. Todos aqueles que estão em condições de aderir à transação excepcional, tanto débitos do Simples Nacional como débitos que não sejam do Simples Nacional, que nós vamos ver mais adiante, o cuidado tem que ser muito grande. Porque uma vez que você entrou no site da Procuradoria e começou a fazer a adesão ao parcelamento, se você não cumprir com o passo a passo de forma correta, você pode aderir à transação normal que não tem nenhum desconto. Então, esse cuidado é muito grande. Então, antes de sair fazendo o parcelamento, vamos analisar dentro do site da Procuradoria onde é que nós nos enquadramos para fazer o preenchimento correto e a adesão correta. Além da transação excepcional de débitos do Simples Nacional, nós temos também a transação excepcional de débitos inscritos em dívida ativa que não são do Simples Nacional. Os débitos de acordo com a portaria 14.402. Pois bem, esses débitos que não são do Simples Nacional, a redução da multa e dos juros, ela também pode ser de 100% da multa, dos juros, dos encargos, também fica limitada a 70% dos débitos inscritos, certo? Ou 50% dos débitos. O que acontece? As pessoas físicas, empresas de pequeno porte, microempresas, Santa Casas, elas podem parcelar em até 133 vezes e essas têm os descontos de até 70%. As demais pessoas jurídicas, elas ficam, o parcelamento em no máximo 72 vezes. Então, as pessoas jurídicas de microempresas, Santas Casas e pessoas físicas, a redução pode chegar a 70%. As demais é 50%. E o que tem de diferente do Simples Nacional? Praticamente é o número de parcelas, né? Então, as pessoas jurídicas em geral até 72 e as pessoas jurídicas em recuperação judicial podem ir até 108 vezes. Tá? E as pessoas jurídicas em geral 72 vezes. Então, essa transação excepcional que tem esses descontos e que atinge as pessoas jurídicas em geral, ela também precede de prestar aquelas informações para a Procuradoria, faturamento, número de funcionários nos últimos 2 anos, e só com base na prestação dessas informações é que a Procuradoria vai conceder ou não o desconto. Então, a gente sempre alerta para que tenha muito cuidado ao acessar o site da Procuradoria para fazer essa adesão e preencher lá e aderir ao parcelamento. Então, são parcelamentos bem distintos. Os parcelamentos que têm descontos, então, é o da portaria 14.402, que é débitos em geral, e da portaria 18.731, que é débitos do Simples Nacional. Depois nós temos aí também uma outra modalidade de transação que a Procuradoria disponibiliza, que é para os débitos contenciosos de pequeno valor. Então, esses débitos também têm desconto de 50% e eles só são destinados, né, às empresas, a pessoas físicas e jurídicas. Mas é débitos de até 60 salário mínimo. Então, também são débitos de pequeno valor, tem um desconto até 50%, com parcelamentos em até 7 vezes, a desconto é de 50%, até 36 meses o desconto é de 40% e até 55 meses o desconto é de 30%. Mas são débitos de pequeno valor. Depois dessas transações, nós temos também a transação excepcional de débitos originários de operação de crédito rural e dívidas contraídas na reforma agrária. Então, esses débitos, eles também contam com descontos de 50% a 70% do débito, corresponde a desconto que pode ser de 100% da multa, dos juros e dos encargos,
e a entrada mínima de 4% para pagamento. Beneficia as pessoas jurídicas, pessoas físicas, produtores rurais e agricultores familiares. Então, também é uma outra modalidade que ela também prevê a prestação de informações de forma antecipada para ganhar os descontos. Então, o que é muito importante em todos esses parcelamentos da Procuradoria é o contribuinte saber qual a sua modalidade de parcelamento para os seus débitos. Então, em termos de recomendações de matéria para hoje, a gente trouxe essa do Regularize junto à Procuradoria, tendo em vista que, como eu disse no início, a Receita Federal procedeu aí nos últimos dias uma inscrição em massa de débitos em dívida ativa daqueles contribuintes que não conseguiram regularizar a sua situação quando ainda os débitos estavam na Receita Federal. Então esse é o recado de hoje. Qualquer dúvida para os nossos clientes, aí o pessoal da consultoria está à disposição. E como eu disse, o parcelamento ele finda em 30 de setembro para débitos inscritos em dívida ativa até 31 de agosto. Então temos tempo ainda para analisar. Quem está nessa situação de débito junto à Procuradoria, temos tempo para analisar, pensar, ver qual é a modalidade, o que nos beneficia para então fazermos com calma este parcelamento. E também não vamos deixar para a última hora, não vamos deixar para final de setembro para fazer essa adesão. Vamos procurar fazer a adesão a esses parcelamentos no máximo aí dentro do mês de agosto, início de setembro, porque como existe todo um passo a passo e também cumprimento de obrigações, não podemos deixar para a última hora para correr o risco de repente perder prazo. Mesmo porque, como nós já vimos já em dezembro essa situação, muitas vezes o contribuinte vai fazer o parcelamento junto à Procuradoria e embora o débito conste lá na Procuradoria como em aberto, o sistema da Procuradoria, por qualquer registro desse débito anterior, ele não faz a consolidação. Aí, nesse caso, o contribuinte vai ter, então, que acionar a Procuradoria para que a Procuradoria disponibilize para que o débito entre no Regularize. E tudo isso toma tempo. Então, vamos procurar, não vamos fazer no afogadilho, mas não vamos deixar para a última hora, para os últimos instantes. Esse é o recado de hoje, então. Deixamos espaço para consultas e também tem a nossa consultoria toda. E a todos, então, um bom dia, um bom final de dia e uma boa semana. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Dando continuidade, então, ao painel tributário da CCA, passamos agora para as alterações que ocorreram na semana passada em relação à legislação estadual. Tivemos vários decretos, 2 instruções normativas, e eu vou apenas destacar, assim, de forma bem rápida, né? Até mesmo porque você está vendo no vídeo o número do decreto, o número da instrução normativa que eu vou comentar rapidamente, e o objetivo é exatamente esse, dar apenas uma ideia bem rápida a respeito da alteração, para que você tenha conhecimento, né? E também possa, então, consultar no respectivo ato legal as particularidades, porque em termos de ICMS nós temos particularidades muito apropriadas, muito próprias, específicas e que precisam ser analisadas pontualmente cada uma delas. Então, não seria através de um painel como este que nós poderíamos dar todas as explicações e todos os detalhes correspondentes, mas você, tendo conhecimento de uma forma rápida daquilo que a legislação estadual dispôs, você pode aprofundar os seus conhecimentos e também pode nos consultar via o chat, né, para podermos ajudar naquilo que for possível. Então tivemos na semana passada o decreto 55.932, tratando de etanol, quanto à apropriação de crédito presumido por estabelecimentos industriais produtores de etanol autorizados pela ANP. Trata então de uma
condição para a fruição do crédito presumido do ICMS, né, concedidos a esses estabelecimentos, né, especificando que a matéria-prima utilizada na fabricação do etanol, então, seja adquirida e produzida no estado do Rio Grande do Sul ou importada do exterior. Então, para obter o benefício, digamos assim, temos mais esta condição, né, para que o contribuinte possa usufruir deste incentivo fiscal. O próximo decreto, 55.933, do dia 14, ele trata de veículos para combate a incêndio, concede uma redução da base de cálculo, ou seja, a base de cálculo do imposto é reduzida de tal forma que a carga tributária, né, ou como os muitos dizem, a alíquota, né, mas na verdade é uma carga tributária devido à redução da base de cálculo, em que se aplica a mesma alíquota de 17,5%, né, mas o resultado final é 12%. Então, concede uma redução da base de cálculo nas operações com estes veículos de combate a incêndio, quando classificados na posição ou na NCM, né, 8705-3000, de forma então que resulte numa carga tributária equivalente a 12%. Depois nós tivemos o decreto 55.934, também do dia 14, tratando de isenção para guindaste móvel, especificamente em função do aparelhamento do Porto de Rio Grande. Então, a aquisição, né, desse guindaste móvel portuário, sem similar, produzido no país, então, tem a isenção do imposto na importação do exterior. Então, é um benefício muito importante, concedido através do convênio 71, agora, de 2021. Também tivemos o decreto 55.935, também do dia 14, tratando de produtos ou consumo, né, de produtos, né, de mercadorias a bordo de embarcações, aeronaves em tráfego internacional, com destino ao exterior e na saída de combustíveis e lubrificantes para o abastecimento dessas embarcações e aeronaves nacionais, né? Então, tem esse benefício lá previsto no livro 1 do artigo 9º, inciso 29. Então, é importante que tenha sido, digamos assim, comunicada essa alteração da isenção na saída destes produtos. E, com relação a estes produtos ainda, o ajuste CINIEF número 10 de 2021, então altera o CFAP número 7667, que já existe, e acrescenta outros que não existiam, então o 3552, o 3667 e o 7552, todos relacionados agora no apêndice correspondente ao CFAP no regulamento do ICMS, que é o apêndice 6, que está disponível no site da Cefaz do Rio Grande do Sul. Depois do decreto 55.939, publicado no dia 18, ele convalida os procedimentos, né, em operações com óleo diesel B, né, convalida as operações também com biodiesel, né, B100 no caso, né, então o óleo diesel, as operações com óleo diesel realizadas no período de 16 a 21 de junho, né, contendo percentual de biodiesel B100 inferior ao mínimo obrigatório de 12%, em virtude da resolução ANP 821, agora de 2020, e que tenham atendido às demais normas vigentes. Então ele convalida, né, este percentual mínimo obrigatório, né, quando utilizado em nível inferior de biodiesel, o B100, né, nas operações com óleo diesel B. E também trata do ressarcimento aos contribuintes que tiveram comercializado óleo diesel B, que deverá ser observado, então, o disposto no convênio 53 de 2020.
Depois, ainda em nível de regulamentação do regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos o Decreto 55.940, também do dia 18, agora na área de produtos farmacêuticos, no caso, aceleradores lineares, tá? A isenção do ICMS em operações com estes produtos, que trata do convênio 51 de 2021. Inclui, então, esses produtos que estão classificados na NCM 90.22.14.90 entre os beneficiados com isenção, com manutenção de crédito fiscal nas operações realizadas no âmbito do Programa Nacional de Oncologia do Ministério da Saúde e destinadas às entidades filantrópicas. Então é importante, principalmente na situação que estamos vivendo nos nossos dias de pandemia, né, tendo benefícios na área da medicina. Depois nós tivemos também um decreto de 55.941, que ele trata de documentos a serem apresentados para os contribuintes de outras unidades da Federação se inscreverem no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul para recolhimento da substituição tributária, né? No caso, prevê hipótese, então, de dispensa de autenticação de documentos encaminhados para a solicitação desta inscrição por substituto de outra unidade da Federação. Então, ela dispensa, então, tipo, atos constitutivos, né, contratos sociais, né, estatutos sociais, ata de diretoria de sociedade anônima, por exemplo, né, quando o servidor comparar, né, os documentos originais com estas cópias, né, com esses documentos que foram apresentados. Então, dispensa, então, a autenticação. Isso realmente é, digamos assim, uma intenção do Estado de, pelo menos, começar, né, uma desburocratização, né, das atividades administrativas estaduais. Depois nós tivemos mais um decreto, teve bastante decreto essa semana, o 55.942, também do dia 18, e trata de assunto vinculado ao petróleo, gás natural, crédito presumido do ICMS por fabricante de produto de refino de petróleo e de gás natural. A alteração, então, traz uma condição para que os novos estabelecimentos que venham a exercer essa atividade econômica possam optar pelo crédito presumido. Qual seja, dispensa observar o prazo de 3 anos quando resultante de sucessão, descentralização, desmembramento do estabelecimento. Então nós temos várias hipóteses aí desse tipo de operação, cisão, né? Enfim, cisão parcial, cisão total, enfim, venda de estabelecimento, enfim, estas situações, né, em que não será mais necessário observar o prazo, né, de 3 anos para a opção deste crédito presumido. Passamos agora, terminou a avalanche de decretos estaduais, passamos então para as 2 instruções normativas e nós chamamos de orientações normativas do Rio Grande do Sul. Tanto os decretos que eu comentei, como agora as instruções normativas que vou comentar, são do estado do Rio Grande do Sul. Se você é de outro estado, deve verificar a legislação específica do seu estado, pois são inúmeros os atos legais publicados pelos estados brasileiros. Mas em relação ao Rio Grande do Sul, aqui estou destacando no nosso painel. Então, entrega de documentos, a instrução normativa da Receita Estadual, número 47, publicada agora no dia 15, trata então da entrega de documentos por parte de contribuinte que solicitarem inscrição ou alteração do Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado, e assim mesmo disciplina então os procedimentos relativos ao cancelamento e a inscrição também desse CGC-TE. Relativamente ao Simples Nacional, dispõe então de uma alteração de dispositivos que trata do pagamento do imposto declarado na DSTDA, para indicar que os prazos são os referidos no regulamento do Estado do Rio Grande do Sul a respeito do ICMS. Então nós temos vários prazos, né, de recolhimento de imposto e o Simples Nacional, quando
em relação a esta questão do DSTDA, né, deve observar esses prazos referidos no regulamento do Estado. Também em relação ao ITCD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, modifica dispositivos, né, quanto ao cadastro de advogados no sistema ITC. Então, existe um sistema, né, para que os advogados se cadastrem para tratar desse assunto do ITCD, e é chamado sistema ITC, para indicar que os procedimentos são aqueles indicados na Carta de Serviço da Receita Estadual. Também a certidão de situação fiscal positiva, né, foi alterados critérios, né, para a concessão dessa certidão, quanto à verificação de pendências relativo ao cancelamento de inscrição estadual, descrição de débitos pendentes, né, para que seja então procedido o texto da certidão. Na Carta de Serviços da Receita Estadual, na internet, também houve uma pequena correção. Havia uma divergência em relação ao site, do endereço do site da carta, né? Mas foi corrigido para especificar exatamente o site da Receita Estadual, www.receita.fazenda.rs.gov.br. A outra instrução normativa, de número 48, vai na mesma linha da questão da desburocratização, quanto aos procedimentos administrativos com relação à exigência de autenticação de cópias de documentos e também de reconhecimento de firma, né? Então, realiza alterações, dispensando os reconhecimentos de assinatura quando o servidor comparar a identidade original, por exemplo, a identidade do proprietário da empresa, do advogado, enfim, né, com aquela que está sendo apresentada, aquela cópia que está sendo apresentada, aquele documento que está sendo firmado por esta pessoa, né? Então, uma dispensa então de reconhecimento em cartório, como até hoje era exigido. E também dispensa ao mesmo sistema que já comentei anteriormente, a dispensa de autenticação de cópias, né, quando comparado pelo servidor também com os documentos originais, liberando assim os documentos originais, ficando com as cópias devidamente com seu reconhecimento de autenticidade pelo próprio servidor estadual. Bom, em relação ao ICMS, estas eram as alterações quanto à regulamentação e quanto também às instruções normativas, né, que foram publicadas na semana passada. Na legislação municipal de Porto Alegre, tem que especificar agora, né, porque nós temos inúmeras cidades no Brasil, né, e até mesmo no Rio Grande do Sul, mas não tratamos de todas, né, mas especificamente para aqueles que estão envolvidos diretamente com a nossa região aqui, né, de Porto Alegre, teve uma publicação de uma lei complementar importante, a número 906 de 2021, publicada no dia 16 agora, né? Ela trata do programa Creative. Que programa é esse? Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento de Setores Estratégicos de Alta Tecnologia. E vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica, instituições de ciência e tecnologia, né? E, enfim, de difundir a cultura do conhecimento e inovação de setores estratégicos de alta tecnologia no município de Porto Alegre. Esta lei complementar municipal, né, ela trata então da definição dos setores estratégicos de alta tecnologia. Isso é importante, que as empresas interessadas se enquadrem naqueles setores para poder então usufruir dos benefícios. E o benefício principal é a redução da alíquota, né, que nós temos uma alíquota geral do ISQN de 5% na cidade de Porto Alegre, e estas empresas vão poder usufruir, né, do benefício de redução, então, da alíquota para 2% do ISSQN. Obviamente que essas empresas têm que estar certificadas, né, para obter esse benefício, né, decorrente de, enfim, da concessão, né,
que está sendo implementada no município. E esta concessão é por 10 anos. Então, as empresas têm que considerar que é por prazo determinado, podendo ter uma renovação por igual período. Então, no máximo que esse benefício pode, digamos assim, ser utilizado pela empresa que dele se habilitar a utilizar, né, seria no máximo por 20 anos. Então, 10 anos é o prazo normal, mas pode ser prorrogado por igual período, mais 10 anos, então. A lei complementar ainda trata da renúncia fiscal, as condições que serão adotadas pelo município, e o município, então, vai regulamentar esta lei complementar por meio de um decreto, né? E, obviamente, as demais peças regulatórias ou normativas, instruções, né, a respeito, né, da execução desse programa, né, que se chama Programa Criative, tá? Então, eram estas as informações e alterações que nós gostaríamos de trazer na área fiscal do ICMS e do ISSQN. Hoje não tivemos uma alteração própria, específica sobre IPI, mas penso que estas alterações são importantes para os contribuintes tomarem conhecimento e se aprofundarem, muito importante, se aprofundarem nestes flash que a gente está dando aqui sobre as alterações havidas na semana passada em relação à área tributária fiscal do ICMS e do ISSQN. Então, terminamos aqui o nosso painel e desejamos a todos um bom dia e uma boa semana a todos. Muito obrigado.